Na página 9, que tem exercícios sobre solucionar equações do segundo grau, eu coloquei aqui esse papelzinho para tapar a solução do livro, que eu quero mostrar passo a passo de como solucionar esses dois exercícios, tá bom? Então, o exercício 6 diz o seguinte: a equação 3x² menos 5x mais c, ó, tá faltando aqui o termo independente que ele colocou só como c, é igual a zero. Admite o número 2 como raiz desta equação. Então, olha só, ele está dizendo que o 2 é raiz, então significa que o x vale 2. Sendo que o x vale 2 nessa equação, quanto que vai ser o coeficiente c? Qual vai ser o valor de c? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir aonde aparece x pelo 2, tá? E vou deixar o c porque o c é aquilo que eu quero. Então, vai ficar o seguinte: ao invés de ser 3x², vai ser 3 vezes o x vale 2, então, no lugar de x entra 2, fica 2², menos 5 vezes o valor de x, que é 2, mais o c, igual a 0, tá certo? Virou uma expressãozinha numérica para a gente resolver. Primeiro faz a potência para depois fazer a multiplicação. Então, repete o 3 e o vezes, 2² é 4, tá? Menos, já posso até multiplicar esse menos 5 por 2 aqui, dá menos 10, repete o mais c igual a 0. Multiplicando 3 vezes 4 dá 12. 12 menos 10 mais c igual a 0. Virou uma equação, gente, do primeiro grau. Como é que eu faço uma equação do primeiro grau? Eu mando quem não tem incógnita lá para o segundo membro com o sinal trocado. Então, ficará c igual a menos 12 mais 10. O 12 virou menos 12, o menos 10 virou mais 10. Então, aqui eu devo 12, paguei com 10. Qual vai ser o valor de c? O c vale menos 2. Então, a alternativa correta, que é a resposta da número 6, é a letra C, ó, menos 2. Tá certo? A questão 7 da página 9 pede para você achar o módulo da menor raiz. Então, ele quer a raiz, ó. O que é a raiz? O valor de x, tá? Da incógnita, desta equação. Vamos analisar a equação que ele deu. Ele deu x² menos 64 vezes 10 elevado a menos 8 igual a 0. Aqui eu tenho nesta equação, vou escrever ela aqui embaixo, x² menos 64 vezes 10 elevado a menos 8 igual a 0. Eu tenho o coeficiente a, que é o número que acompanha o x², mesmo ele não aparecendo aqui, eu sei que ele é 1. Eu tenho também o termo independente, ó, que é o termo que não tem x, que é o c, que é o 64, essa potência aqui de base 10. 64 vezes 10 elevado a menos 8, tá? Eu não tenho b, eu não tenho aquele coeficiente que acompanha só o x. Então, é uma equação incompleta sem o coeficiente b. Então, o método aqui de solução vai ser um método um pouquinho diferente, tá? Da número 6 que eu fiz anteriormente, tá bom? Então, primeira coisa, se eu não tenho aqui o elemento, o coeficiente de b, eu vou primeiramente passar o coeficiente numérico, que é o termo independente, que é o c, lá para o segundo membro. Quem muda de lado, muda o seu sinal. Então, aqui no primeiro membro, continua x² igual. Ele era negativo, esse termo aqui, então ele vai para lá positivo. 64 vezes 10 elevado a menos 8 positivo, tá? Então, quando eu não tenho o coeficiente b, é fácil porque é só calcular raiz quadrada do primeiro membro, raiz quadrada do segundo membro, tá certo? Mas antes eu vou separar aqui uma raiz tanto para o fator 64 e uma raiz para o fator 10 elevado a menos 8. Vou colocar separadamente. Então, repete aqui, ó, raiz quadrada de x² igual raiz quadrada de 64 vezes raiz quadrada de 10 elevado a menos 8, tá? Qual é o valor da raiz quadrada de x²? Como o expoente aqui do x é o mesmo do índice da raiz, eu simplifico. Então, o x sai de dentro do radical. Então, já consegui isolar o x, que é o que eu quero, tá? Raiz quadrada de 64, a gente sabe que é 8.
E a raiz quadrada de 10 elevado a menos 8? Observe que esse expoente não é o mesmo aqui do índice. Então, eu não posso simplesmente eliminar o menos 8, mas eu posso dividir esse expoente pelo valor do índice, que é 2. Então, menos 8 dividido por 2 vai ficar 10 elevado a menos 4, tá certo? Agora, isso aqui está em forma de potência. Olha os resultados, não estão em forma de potência. Então, eu tenho que achar qual é esse valor aqui. Primeiro, como que fica 10 elevado a menos 4? Esse menos 4, esse expoente menos 4, me diz, então, que eu vou ter 4 casas depois da vírgula, tá? Então, fica assim, 0,0001. O 8 eu vou repetir para multiplicar. Então, x igual a 8 vezes 0,001. Esse 0,0001 representa o 10 elevado a menos 4. Multiplicando 8 por esse valor, você vai ter x igual a 0,0008. Esse é o valor da raiz da equação. O módulo desse valor aqui, módulos são aqueles dois tracinhos, ó. Ele serve só para tirar o sinal. Se ele era positivo, continua sendo positivo. Então, a alternativa que representa o resultado da número 7 é a nossa letra B, ó, que tem exatamente o valor 0,008. Desculpa, é a letra A, perdão, falei errado. Que tem exatamente a mesma quantidade de zeros e depois vem o outro. 0,0008, ó, 0,0008. Então, a alternativa correta, letra A para a questão 7. Por hoje é só, galera. Acessa lá o portal, que lá tem todo o direcionamento para a aula de hoje e também quais atividades vocês têm que fazer, ok? Beijinho e até a próxima aula.